oratória, a arte de falar em público em qualquer situação. Então, quando vocês conversarem com um cliente, no tribunal do júri, numa sustentação oral, conversando também de forma pessoal. Então, as técnicas que eu vou passar, ou dicas, são para ser utilizadas em qualquer situação. Bom, primeira coisa que a gente fala em comunicação deve ser a naturalidade. Sempre que você pensar numa dica ou numa técnica, a gente tem que pensar que cada um aqui tem um estilo para falar. Então, você fala diferente dela, que fala diferente dele ali atrás. Cada um tem uma maneira de se comunicar, muito diferente e muito própria. Então, eu não posso vir com regras. Eu tenho que respeitar o seu estilo. Vamos supor que você não gosta de gesticular. Não faz parte do seu estilo. Então, você tem uma expressão aqui, muito menor. Eu falo, você tem que gesticular. Você tem que gesticular. E você não gosta. O que você vai fazer? Você vai levantar o seu braço aqui e vai falar, olá, meu nome é Fernanda e vou passar algumas técnicas de comunicação. Não é natural, quando tem que estar aqui, à vontade. Ou, pior, você decora o que você vai falar. Ah, eu tenho que falar um conteúdo X, aí eu via. Vamos supor, vou fazer a palestra aqui de comunicação, eu viria aqui na frente para falar com vocês assim. Olá, hoje vou passar algumas dicas de técnica de apresentação em público de como você pode desenvolver a comunicação verbal. Você pode também trabalhar um pouco do seu contato visual, que é olhar para as pessoas. Você também tem que gesticular de forma... Não vai adiantar, não vai passar credibilidade. Então, respeitar o seu estilo. Eu aprendi essa questão da importância da naturalidade com a minha professora, a dona Marta, lá de Itu. Eu sou de Itu, onde tudo é grande. E lá, dona Marta nos ensinou o teorema de Pitágoras. E ela tinha um estilo próprio dela. Todo mundo acha que professor tem que ser engraçado, cantar, e ela não era assim. E envolvia todo mundo com a oratória dela. Porque a oratória numa aula, num treinamento, tem a ver o quê? Com a didática. E ela chegava para nós, assim, ela tinha um cabelinho Chanel, tinha um fio fora do lugar. Um tailleur chiquérrima, cheirava perfume francês, e vinha para nós assim. Hoje, nós vamos aprender o teorema de Pitágoras. E ela fazia, apresentava, envolvida, apaixonada por matemática. E quando alguém errava, ela fazia... Você pode muito mais. E era o estilo dela, e ela envolvia todo mundo. Lógico que eu fazendo isso fica ridículo, fica caricato. Mas para ela funcionava. A gente vê que comunicação, cada um tem sua maneira de falar, cada um tem seu estilo. Pensando nisso, sempre que você for desenvolver uma técnica, você tem que pensar, estou confortável? Porque daí não, você tem que pensar, vai ser natural para mim fazer isso. Você pode desenvolver e não manipular a sua forma de falar. Quando a gente fala em falar em público, consequentemente, a gente tem que falar sobre medo de falar em público. Quando nossa presidente da mesa perguntou, vai ter uma pergunta. Aí vocês podem vir aqui à frente. Na hora vocês pensam, não. Eu ir lá na frente falar é o medo de falar em público. Muitas vezes, quando, por exemplo, hoje aqui nós temos a casa cheia. Então, vamos supor que eu estou entrando aqui para sentar, a primeira fileira. É a última a ser preenchida. Porque todo mundo entra, olha a primeira fileira, não, lá para o fundo. É o medo da interação, da exposição, medo de falar em público. Dos 6 maiores medos da humanidade, incluindo medo de morte, medo de inseto, medo do mar, falar em público é o maior medo. As pessoas têm mais medo de falar em público do que de morrer. Sim, foi feita uma pesquisa que perguntaram para os britânicos se eles preferiam falar em público ou perder uma perna. A maioria disse que preferia perder uma perna.
Isso é medo de falar em público. Chama glossofobia. Glossofobia. Vocês podem falar, não, obrigada, eu não quero fazer essa palestra, que eu sou glossofóbica. Não posso. Glossofobia, o que é medo de falar em público? É medo do outro. Medo do que o outro vai pensar. Medo do julgamento. E acontece uma reação terrível com você quando você tem medo de falar em público. Vamos supor que eu vou fazer uma trilha. Estou caminhando pela floresta, tranquila, tal, tatati, tatatá. De repente, pá! Vejo uma cobra. Nessa hora eu paro. Meu cérebro todo começa a falar, bom, Fernanda, agora você precisa sobreviver. Eu olho essa cobra, eu preciso conversar com essa cobra? E aí, como você está? Eu quero correr? Não. Eu penso, eu preciso sobreviver aqui. E aí meu corpo começa a jogar adrenalina para os meus membros, para as pernas, para as mãos, porque eu preciso correr, certo? Correr. E eu vou correr. Eu vou ter muita adrenalina, meu coração começa a disparar. A hora que essa cobra eu achar que é possível ela virar a cabecinha, eu vou sair correndo. E vou correr como ninguém. Ok. Vou falar em público. Passo aqui. Olho para vocês. Pá! Vejo cobras. A mesma questão com o meu corpo. Meu coração começa a acelerar, começa a perna a tremer e eu tenho que falar. E aí o que acontece? Com o coração acelerado, cheio de adrenalina, é quando a gente fala assim. Boa noite. Eu ia falar que a mão fica suada. Porque você está pronto para correr. Porque você está avisando para o seu corpo que você está num momento de sobrevivência. Você pode sair correndo? Não. Você pode lutar? Não, você tem que ficar aqui. E aí você fica nervoso, o que é ruim, porque seria um momento que você deveria estar calmo, tranquilo, para poder conversar. Deixa eu só pegar uma aguinha para mim. Tempo seco hoje, por favor. E uma gripe, a minha voz tende a falhar hoje várias vezes. Fundamental é você estar tranquilo a hora que vai falar em público. Exatamente para conseguir lembrar. Quem já teve branco quando foi falar em público? Você tá, né? E o mais importante é a... Não venha. E não vem. Isso é muito próprio do medo de falar em público, ou da forma incorreta com que você se prepara. Deixa eu pegar uma aguinha para mim. Água, dica de oratório, é a melhor coisa para a sua voz. Não é café, não é refrigerante, não é doce, é água. Então, se vocês forem falar em público, tem que ter água perto de vocês, que é uma maneira de limpar. Por exemplo, se eu não tomasse água, agora eu vou ficar o tempo todo... Bebe um gole d'água que tudo se resolve, então dá licença um momento de beber um gole d'água. Bom, seguro para falar, você tem que pensar, primeira coisa quando você vai se preparar, no público. Para quem você vai falar. E cada público tem uma apresentação. Existe uma apresentação personalizada para o público. Comunicação é o quê? É o transmissor de uma mensagem para um receptor. No caso aqui, são vocês. E eu tenho que pensar para quem eu vou falar. Então, nós estamos na OAB. Eu tenho que pensar que a grande maioria aqui são advogados, são operadores do direito. Então, eu vou falar para vocês. Vamos supor aqui que eu vou ficar falando de técnicas de vendas. Só para vendedores, vendedores, vendedores. Não é o caso. Eu tenho que pensar que são advogados. A gente tem que pensar no público o quê? O conhecimento que ele tem daquele assunto, expectativa que ele tem, a idade que ele tem, porque tudo vai se adaptar, desde o conteúdo à minha expressão. Um extremo. Mães. Há mães aqui no recinto? Sim. Mãe tem técnica de oratório. Se tornou mãe, você já tem técnica, naturalmente. Sim. Eu não sou mãe. Então, vamos supor que há um bebezinho caminhando em direção à tomada. Agora as tomadas são modernas, não há perigo. Mas vamos supor aquela tomada terrível, cheia de fiação, tal. Tem uma tomada ali no canto, o bebezinho está caminhando em direção a ela. E eu, que não tenho técnica, faço assim. Ó, bebê, não coloque o dedo ali, porque você irá tomar um choque.
Por gentileza, dê a meia volta e vá para o seu quarto. Nisso, quando eu comecei a discussão, o bebezinho já passou pelas minhas pernas, né? Tomou um choque. Uma boa mãe, que naturalmente conhece técnica de oratório, o que ela faz? Bebezinho caminhando, ela faz, não! Ali, caca. Caca. Pronto. A mãe sabe que a primeira linguagem que o bebê aprende é o quê? Expressão facial. E ela usa toda a força dela na expressão facial. Natural. No máximo, ela usa qual mensagem? Caca. Porque ela fala que caca é algo ruim. E por que o bebê aprende expressão facial primeiro? Ele aprende por imitação. Você vê um bebê, você chega para o bebê, olá, bebê, como foi o seu dia? Ah, tá um trânsito lá fora. Não. Você vê um bebê, tá com um bebê, alguém está com um bebê aqui nas costas. Só você está vendo o bebê que você faz? Fica fazendo caras e bocas. Então, o bebê aprende. O bebê se dá uma papinha ruim para o bebê. O bebê faz, hoje você não acertou no salmo. Não. Faz careta. Então, a primeira expressão que os bebês aprendem é expressão facial. E uma mãe sabe disso. Isso é pensar no seu público. Sempre se adaptar. Por exemplo, você vai falar, vocês, senhores advogados e advogadas, vocês têm os termos técnicos. Toda profissão tem. Se eu vou falar para pessoas da mesma área que a minha, elas vão entender a mensagem se eu usar termos técnicos. Se eu for falar para uma pessoa que não é da mesma área, ela não vai entender. Então, não é interessante utilizar, porque eu vou perder a clareza da mensagem. Então, isso eu tenho que pensar no meu público. Então, pensem sempre para quem eu vou falar. Pensou no seu público, você tem que pensar em você, na sua expressão. Quando a gente fala expressão, estamos falando de corpo e voz. E por que é importante eu pensar no meu corpo e na minha voz? Não é importante eu pensar no conteúdo, na minha expressão verbal? Sim. Mas é muito importante eu pensar em como eu vou falar. Tem um gráfico do Albert Mehrabian, que ele fez uma pesquisa nos anos 80, que ele dizia o seguinte: da sua comunicação, do que eu estou falando agora, 7% do que eu falo são as palavras, é minha expressão verbal. 7%. 38%, bem mais, é minha expressão vocal. É quando eu falo assim, é quando eu falo assado, é quando eu falo assim, é quando eu falo assim. É minha voz. E 55%, a grande maioria, é minha expressão corporal, é minha expressão facial, são os meus gestos, é minha postura, é o que você vê. Ah, Fernanda, como assim? Vou contar uma história para vocês que vai exemplificar o porquê que a gente tem que pensar não só no o que a gente vai falar, mas também em como a gente vai falar. Antes, um golinho d'água para a minha gripe, dá licença. Eu cozinho muito pouco. Sou uma mulher moderna. Acho que potência 70, 12 minutos, veio para resolver minha vida. Mas, raramente, quase como comenta Halley, eu falo, hoje eu vou cozinhar. Hoje eu vou cozinhar. Aí eu falei, bom, quem pouco cozinha não quer fazer um arroz e feijão. Não, hoje quer fazer algo difícil. Eu falei, eu sei cozinhar. Aí, esses dias eu estava na casa dos meus pais, pensei, bom, o que eu vou fazer? Falei, pai, mãe, vou cozinhar para vocês. Aí eles, porque eles sabem que estão entrando uma emboscada comigo. Eu falei, bom, eu vou fazer, pode deixar. Vai ser surpresa o que eu vou fazer. Aí eu falei, vou fazer um risoto. Filha de italiano, vou fazer um risoto. Não tem erro, porque o meu arroz já é empapado. Então, é só colocar um queijinho, né, um cogumelo. Então, vou fazer um risoto. Vou perguntar para minha mãe como que faz? Não, vou aonde? No Google, digito risoto. Vejo a receita mais simples, com menos ingredientes, eu falo, é essa que eu vou fazer. Começa às 3 da tarde, né, pessoal? Porque o primeiro vai queimar, o segundo vai empapar, é lá pelo terceiro, quarto que eu vou acertar. E para vocês terem uma noção de como eu sou ruim na cozinha, porque sou perigosa. Não é assim que ela está exagerando, não. Um dia desse eu fui na feira. A feira, para mim, também é um lugar estranho, que eu não conheço nada do que vende ali. Os ingredientes, achar aqueles ingredientes, para mim, já é difícil. Aí eu fui, aquele arroz arbóreo, vocês não têm noção como é aquilo difícil.
passava em frente daquele arroz e não achava, descobriu o que era aquele arroz arbóreo. Vocês terem uma noção, um dia desse eu fui na feira, minha mãe gosta de palmito. Minha mãe adora palmito. Aí eu estava passando na feira, vi um saquinho assim, com os palmitos desse tamanho, e o rapaz gritando, R$ 2, R$ 2, R$ 2. Eu falei, vou levar, enchi, né, a bolsa. Falei, nossa, eu vou encher na minha casa de palmito. Cheguei e falei, mãe, trouxe um monte de palmito. Ela falou, não é palmito, é mandioca? Então, para vocês terem uma noção do meu conhecimento culinário. Bom, comecei a fazer o risoto. Fiz aquela gororoba, tudo, e eu não vou experimentando, porque eu tenho nojinho, sabe? Eu vou fazendo. Ok, 4 horas depois, gororoba pronta. Chamei meu pai e minha mãe e falei, tá pronto. O que eu faço também não dá para identificar de cara. Eu falei, é um risoto. Eles, bom. Vamos experimentar? Vamos. Todo mundo senta, nessa hora eu sirvo um vinho, que é bom embebedar, perder os sentidos. Podem começar. Fiquem à vontade. Aí minha mãe pegou um mini arroz, né, porque pelas experiências passadas, tal, e foi experimentar. Que delícia! Embora as palavras dela tenham sido que delícia, ela gostou? E como eu sei disso? Pela expressão. Uma mulher nunca, em hipótese alguma, olha o celular do seu marido, do seu namorado. Nunca. Você está rindo porque você sabe dessa informação. Mas vamos supor que você saiu do ambiente, deixou o celular em cima da estante, a janela estava aberta, bateu um vento, pegou o celular, bateu na minha perna, girou 3 vezes, abriu no torpedo. Eu, no afã de fechar a janela, dei uma olhadinha, vi algo estranho e vou perguntar para você aquela mensagem estranha. E vou calmo e tranquilo, pergunto, quem é essa tal de Karina? Você, pelo jeito que você respondeu, eu vou falar, tá mentindo para mim. Você pode dizer, não conheço. Eu vou falar, você está mentindo para mim. Eu fico lendo a sua expressão. Um vendedor. Eu tenho 2 produtos. Tem um que é uma marca conhecida. Aí eu pergunto, essa geladeira nova, né, que entrou agora no mercado, ela é boa? Eu posso levar? Aí o vendedor, bom. Se ele olha para baixo e fala com você leva com segurança? Não. Então, não importa só o conteúdo da sua mensagem, importa a expressão. Para o advogado, é muito importante, porque é quando ele transmite a credibilidade. Por isso que o olhar é importante, a minha voz, a minha fluência verbal. Pensando nisso, na importância, por exemplo, voz. 38% é voz. O que a gente pode falar de voz? Voz, ela deve ser clara. Eu devo entender sem dificuldades o que você fala. E ela deve ser envolvente. Quer dizer, a maneira de você envolver as pessoas é pela voz. Por isso que a voz tem que variar. Voz clara. Por quê? Imagina se eu falo com vocês. Né? O segredo da comunicação é que transforma. Vocês vão falar o quê? Tudo. Não é? Qual que seria o problema de eu falar assim durante uma... Vocês não vão pegar a informação. E eu tudo. Falar baixo. Ou não articular. Eu não articulo com vocês. Porque a gente tem a voz que é articulada. Vocês não vão articular, vocês vão pegar o quê? E aí você senta, eu começo a falar assim, você pensa, Clara, é como a informação chega. Se eu não entendê-la, como que eu vou pegar essa informação? Então, ela deve ser clara. Uma vez eu morava num prédio. Por quê? A voz é muito importante nisso. Ainda mais quando eu não vejo a pessoa, que eu não tenho gestual, a expressão facial para me ajudar. Tinha o porteiro e ele falava um pouquinho complicado. Aí um dia eu atendi o telefone. Enana. Esse era meu nome. Enana. Pois não, seu João. Rufens. Falei, o quê? Rufens. Eu falei, Ufes? Porque ele ficava irritado quando eu não entendia. Eu falei, Ufes? Os Ufes. Eu falei, Ufos? Os ETs chegaram aqui no prédio, porque Ufos estão lá embaixo. Aí eu desci, que eram os puffs que eu tinha comprado, que é a articulação. Eu tenho que articular, que é a dicção. Um exercício que ajuda na dicção e é muito fácil de fazer vocês podem fazer na casa de vocês,
Um ninho de mafagafa com 7 mafagafinhos, quem não desmafafagafa-los, um bom desmafafagador será? Trava-línguas. Se você digitar no Google, qualquer lugar, trava-língua, você vai ver, é um ótimo exercício. Uma outra maneira é falar com um obstáculo na boca. Essa cena será inesquecível. Vocês não vão dormir à noite. Vocês acham que aquele filme de terror era assustador? Vocês não tinham visto essa cena. Você pega um obstáculo na boca e fala assim. Pode falar do trava-línguas. Um ninho de mafagafa com 7 mafagafinhos. Quem desmafagafou, mão desmafagador, será? Que mico. Você falar com um obstáculo na boca também é uma maneira de você trabalhar a sua dicção. Então, trava-línguas ou falar com obstáculo na boca. Isso tem a ver com clareza. Agora, a voz também é uma forma de envolver. Por quê? As pessoas acreditam, você vai envolver as pessoas pelo seu corpo. Será? Que mudanças eu tenho? Olha, imagina, eu estou aqui. Tem isso. Um pouco aqui, um pouco cá. Anda um pouquinho para cá. Se vocês começarem a dormir, eu posso? Pessoal! Vamos pegar essa informação. Não, óbvio que não. Eu só fico aqui, ó. Ainda que eu estou com o microfone com fio, é aqui, ó. Agora, a voz eu posso subir, posso diminuir. Eu posso falar assim com você uma hora. Aí eu posso falar assim. É a conversa, é o que envolve, é a voz. As histórias infantis. É que aqui só há jovens, mas pessoas da minha idade devem lembrar daqueles disquinhos coloridos. Denunciaram a idade agora. Que eram contações de histórias, e era tudo pela voz. A personagem, bruxa, a princesa, o momento bom, o momento ruim da história é pela voz. Então, a voz é uma maneira de você envolver as pessoas. E quando a gente fala em envolver, a gente tem que trabalhar a entonação de voz. O que é a entonação de voz? Eu passo emoção do que eu vou falar. E é muito importante eu ter emoção. E eu não jogar a informação de qualquer maneira. É quando eu transmito que eu gosto do assunto. Eu sou apaixonada por aquele assunto. Então, naturalmente, eu tenho mudança na minha voz. Eu não falo de forma linear. Eu falei, eu tive uma boa professora de matemática. Mas, eu também tive um professor que não me ajudou muito. Que era aquela voz. Sexta-feira. Já lembraram. É memória emotiva. A gente lembra de alguém que foi marcante, dando uma forma positiva, que ele chegava às 6 da manhã, História da Arte. Bom dia. Vamos passar hoje alguns... Trouxe aqui o projetor, tá? Então, nós vamos passar alguns slides para vocês, né, das imagens das colunas hoje, das colunas gregas e das colunas nórdicas. Né? Então, vamos lá? Aí ele apagava a luz. Porque também não é do tempo de vocês aqui. Quem reconhece o barulho sabe do que eu estou falando. Aqueles slides, vinha naquela caixinha de madeira. Você viu o professor vindo com aquela caixinha de madeira assim, hoje é dia de dormir, porque ele apaga a luz. Aí punha lá no cantinho a primeira imagem. Como vocês podem verificar na nossa direita, né? Esse detalhe da coluna grega. Próximo. E agora, nesse próximo, vocês podem verificar na parte inferior. Detalhe. E ele falava assim, durante 1 hora, 2 horas. O que é isso, gente? Canção de ninar, né? Nós entrávamos em outro, né, ambiente. Né? A gente ficava ali. Isso você faz com que o seu ouvinte entre em estado de alfa, que ele medite, que ele durma. Não presta atenção, você não envolve ele, é pela voz. Então, se você tem uma voz linear, sem mudança, você faz povo dormir, naturalmente. Então, a voz tem que ter mudança, tem que ter entonações diferentes, como é numa conversa. Quando você conversa com um amigo, com um parente, você naturalmente tem essa voz, porque você é apaixonado naquele momento pelo aquele assunto, você tem uma emoção, a vida. E muitas vezes, quando a gente vai falar profissionalmente, a gente fala de forma linear. Eu jogo a informação. Existe uma técnica que você pode trabalhar em entonação. Como assim? Um caso que me contaram chegou aos meus ouvidos. Há pessoas casadas no ambiente?
Sim, sim, tá feliz. Ela, sim, sim. Outros que têm técnica de oratório. Mãe e pessoas casadas, se trabalha em entonação. Como assim? Essa amiga minha me contou, casada há muitos anos, primeiro ano, né? Primeiro ano, feliz. Diz que ela chegou em casa. E o que ela contou, logicamente, não vou dar nomes, porque é algo pessoal dela, e aconteceu com ela. Isso não significa que vai acontecer ou que aconteceu com vocês. É algo específico dela. Vou contar às mulheres, nossa, ele fez isso com ela. Caso deles. Tenho certeza que o seu marido ou o futuro marido não vai fazer. Foi ele que fez. Vocês vão se assustar. Ele fez. Fez. Primeiro ano, diz que ela passou por ele, né? Feliz. Oi, 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 oi. Foi pro quarto. Abriu a porta. Na cama dela, viu uma toalha molhada. Não entendeu, né? Pensou, poxa, é uma informação simples onde fica a toalha, né? Mas, primeiro ano, ela pensou o quê? Bateu uma emoçãozinha. Ok. Pensou o quê? Ele esqueceu. Normal, né? Estava corrido, esqueceu. Acontece. Bateu uma emoçãozinha. Ela tem um objetivo, que é lembrá-lo. Ela pega a toalha, coloca no lugar e vai com esse objetivo falar com ele. Amor, você esqueceu a toalha molhada em cima da cama. Ele, ok. Ela, tudo bem. Acabou o assunto. Passaram-se 3 anos. E ele, continuando, deixando a toalha molhada em cima da cama. É que ele era corintiano, né? E corintiano demora uns 100 anos para conseguir as coisas. É difícil, eles são persistentes, né? Não desistem nunca, não é? Ok, passou-se aquele dia, mulher que você trabalha bastante, você está cansada, 3 anos repetindo a mesma coisa, passou por ele. Oi, foi pro quarto, viu a toalha. Aí já bateu uma emoção diferente. Objetivo, lembrar? Não. 3 anos repetindo a mesma coisa? Brigar. Pegou a toalha, jogou no lugar. Ô, amor, você deixou a toalha molhada em cima da cama. Aí ele, você também deixou seus cremes, aquela chapinha. Atingiu o objetivo, que é brigar. E eles passam o dia inteiro brigando, vai até o fim de semana. Ok. 7 anos depois, o ano da crise, não é um ano fácil. Sabe aquele dia, mulheres, que nós temos uma entonação mais enfática? Que com o olhar nós transmitimos toda uma mensagem? Aí você chega daquele dia com aquela dor de cabeça, passa por ele, vai para o quarto pensando, só quero deitar e dormir. Olha aquela toalha molhada. Bate uma emoção. O objetivo, lembrar? Brigar, não vale a pena. Matá-lo. Você pega a toalha, você pensando, como será isso? Enforco, ponho veneno. Aí você vai falar com ele. Amor, você deixou a toalha molhada em cima da minha cama. Aí nisso toca um alarme, nessa entonação de tanta calma que é nervoso, que ele fala, desculpa, benzinho. Ele pisa leve. Não farei mais isso. Ele pega a toalha, vai pisando leve até o banheiro, coloca no lugar, traz rosas, bombons. Fala, desculpa, eu nunca mais vou fazer isso. Na semana seguinte, ela chega em casa, passa pelo marido, oi, vê a toalha molhada. Ela pensou que eu já fiz de tudo. Já lembrei, já briguei, já quis matar. E não adianta, repetindo a mesma informação. É tão difícil entender. Vai demorar 100 anos para ele entender? Se for corintiano, sim. Mas o que eu posso fazer? Já foi dada a informação no caso, corintiano. É complicado. O que eu vou falar? Bom, eu preciso encontrar. Aí caiu a ficha, porque mulheres cairá a ficha. Sempre vai cair. Ela entendeu o que ele queria dizer. Ela foi lá para o marido, oi. Você deixou a toalha molhada em cima da cama. Você deixa para me irritar? Para brigar comigo? Não. Tenho certeza que a hora que você sai do banho, você coloca a toalha no lugar.
direitinho, mas assim que eu estou subindo para o elevador, você pega a toalha, passa na torneira e joga da cama. Por quê? Porque você quer que eu aprenda entonações diferentes. Ela falou, muito obrigada, amor. Ele virou com aquela cara de pau. De nada. Por quê? É uma forma de trabalhar entonação. Repetir a mesma frase diversas vezes. Isso é um exercício simples. Você pega uma frase, uma única frase, e tenta repeti-la de diversas formas diferentes. Isso é trabalhar a entonação. Lembra que eu falei do objetivo? Ela quer lembrar, ela quer brigar, ela quer matar. Isso chama-se verbo de ação. Eu tenho um objetivo com aquela frase. Consequentemente, a minha voz fica diferente. Então, essa é uma forma de trabalhar a entonação. Ou é falar com emoção, naturalmente vai vir, ou você pensar no objetivo daquela frase. Isso tudo nós estamos falando de voz. A gente precisa falar agora de corpo. Contato visual. Fundamental. Tenho que olhar para vocês. Aqui nós temos um grande público. Então, é impossível olhar para cada um. Eu olho um pouco para cá, eu olho um pouco para lá, olho um pouco para o fundo, mas não tem como olhar para todo mundo. Num grupo menor, de 10, 15 pessoas, você deve olhar para todos. E o olhar, ele é importante porque é uma ligação que você tem com o outro. Quando você cria as conexões e você demonstra sua segurança. Fernanda vai falar em público. Ah, ok. Prazer estar aqui hoje falando com vocês. Vou passar algumas dicas de oratório. Não posso. Pode demonstrar uma insegurança, uma vergonha. Então, é fundamental, mesmo que você não saiba o que você vai falar, olhe para as pessoas. Eu posso fazer uma pausa. Mas se eu faço a pausa olhando para vocês, ela parece intencional. Diferente de eu posso fazer uma pausa. Esqueci. Percebe a diferença? Então, olhem para as pessoas. Do olhar, também é importante a gente pensar na expressão facial, a primeira linguagem que a gente aprende. E é importante harmonizar com o que eu vou falar. Como assim? Eu não posso dizer uma notícia ruim com cara boa. Nem uma notícia boa com cara ruim. É um prazer estar aqui hoje na OAB. Adoro falar em público. E amo fazer essa palestra de comunicação. Vamos começar? Não posso. Vai denunciar. Como eu também não posso falar assim, é seu aquele carro vermelho ali da frente, o Celta? Roubaram. Foi você que roubou? Por que eu estou... Não posso. Então, harmonizar. A minha expressão facial tem que harmonizar com a linguagem. Ajuda a entender. E a questão também é de ter expressão. Falar de forma apática não é interessante, porque expressão facial é emoção. Emoção de uma mensagem, a gente percebe muito na voz, na entonação, que eu acabei de falar, e também na expressão facial. É importante mudar. Isso não tira a credibilidade. Muita gente pensa, se eu tiver expressão, não vai ter credibilidade. Vai ter da mesma maneira. Vai ter, não vai perder. É importante você ter essa expressão. É a emoção do discurso, é o que conecta com o outro. Aí vamos descer um pouquinho e falar sobre gestos. Que as pessoas têm dúvida. Bom, gestual. Aqui? Não, aqui não. Vamos. Começar assim. Isso. Não, isso é muito. O que fazer com as mãos? E quando vem à frente, é natural para você pensar as mãos ficam pesadas por causa da adrenalina, que a gente conversou nisso. Então, você fica pensando, você nunca pensa numa conversa o que fazer com as mãos. Nunca pesa, mas na hora que você vai falar em público, aqui, 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 tem que soltar. Interessante pensar em trazer aqui na altura da cintura, porque todos veem. Se eu faço um gestual aqui, ó, muita gente pode não ver. E aqui em cima, só cantora de axé. Então, é aqui. Fernanda, pode colocar a mão no bolso? Pode. Vocês estão passando mal? Está caindo a pressão de alguém? Pode. Só que é uma postura mais informal.
Então, numa apresentação de uma monografia, um discurso mais formal, uma homenagem que você vai fazer, não é interessante. É melhor você trazer a mão aqui na frente. E não pode ficar treinando. Você não pode ficar em frente ao espelho. O mais importante, 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 não. Porque na hora você vai parecer um ilustrador, né? O mais importante que eu quero dizer é que não. Você não pode pensar. Tem que deixar naturalmente. Para isso, você tem que desenvolver, pensar em variação. Uma hora eu faço assim, outra hora eu faço assado. Uma hora eu vou para cá, uma hora eu vou para lá, uma hora eu faço assim. O que você não pode é repetir o mesmo gesto. Vamos supor que eu gosto desse. Pinça. Então eu falo, olha, eu não estou aqui só nesse canto, é por causa do fio. Tá, peço desculpem, porque senão eu iria mais para lá. Vamos supor que eu gosto desse. Eu falo, mais importante, o que nós devemos pensar sempre quando a gente vai se comunicar, o que, que é? O Chaves já está identificando o personagem. Eu faço isso, eu faço 1, 2, 3. Daqui a pouco você vai começar a fazer o quê? Você vai contar. 1, 2, 3. Você faz uma tabela no Excel. Ontem ela fez 33, hoje ela fez 32. É o vício. O vício vocal, corporal ou verbal, ele chama mais atenção do que mensagem. Tipo assim, vocês estão ligados? Tipo assim. Vamos supor que eu tenho tipo assim. Tipo assim, vocês podem se comunicar, tipo, com naturalidade, tipo, com uma forma, tipo, vocês entendem? Tipo, vamos supor, tipo, ou né. Né? Então, né? A gente vai passar algumas dicas, né, de como se comunicar melhor, né, que você tem que transformar sua comunicação, né, e preparar, né. Não posso, porque ele grita. Qualquer vício, ele chama mais atenção do que eu vou falar. Um vício corporal. Supor que eu dou uma coçadinha. Estou aqui falando a importância da comunicação, que vocês devem se preparar, e eu coço mais uma vez, tal. Falo que a gente tem que pensar na nossa voz, na entonação. Também falo que a gente deve se preocupar com o contato visual. Também devemos pensar na questão da clareza. Deixa que eu vou coçar isso. Para, porque chama a sua atenção. Começa a gritar. Então, a ideia é que qualquer vício não é interessante. E como eu elimino um vício? Primeiro, eu tenho que ter consciência. Eu tenho que saber o que eu faço. Por isso que uma filmagem é interessante, uma gravação, um feedback de alguém. Depois que eu tenho consciência, eu vou ter a atenção. Eu vou diminuir aos poucos. É assim que a gente elimina um vício. Para completar da expressão corporal, é interessante andar pelo espaço, os movimentos. Hoje, eu estou com o microfone com fio, que me impossibilita um pouco de andar pelo espaço. Eu tenho esse espaço aqui. Mas é interessante eu utilizar, mesmo que seja um espaço pequeno. Se eu tivesse com o microfone de mão sem fio ou um headset, eu poderia caminhar até ali. E é interessante porque é uma mudança na comunicação, já é uma variação que eu tenho na minha expressão, e é uma forma de eu dividir o olhar. Porque eu poderia olhar para esse lado aqui e andando eu caminharia mais perto deles. É uma forma de ter o contato visual. Agora, o que eu não posso fazer é, eu tenho que andar e falar ao mesmo tempo. Eu não posso falar uma informação. Vamos supor que eu estou aqui no cantinho. Estou falando para essa fileira. Aí eu falo assim, o mais importante na comunicação é preparação. Porque quem se prepara tem uma comunicação bem fluida, com fluência. E você... Não. Eu falo e caminho, mantendo o quê? O contato visual. Sempre, então, eu vou falar e tomar cuidado com esse movimento aqui, conforme a gente anda. Eu tenho um pequeno pedaço. Parece capoeira. Não. Parado, parado. Andando, andando. Eu caminho para um ponto. Eu não fico num pequeno espaço indo para lá e para cá, porque isso demonstra o que é nervosismo, né? Vai para cá. Não. Anda, divide o olhar, vem para cá, continua falando, divide para cá, em vez de ficar só no cantinho. Bom, falamos um pouquinho de expressão vocal, expressão corporal, e agora eu vou falar sobre os recursos audiovisuais. O PowerPoint. Tem pessoas que adoram PowerPoint, tem pessoas que não gostam do PowerPoint. E muita gente, hoje que a gente fala em uma apresentação,
uma palestra, vamos dizer assim, não é numa sustentação oral, ou numa apresentação fora, eu vou ministrar um curso, fazer um treinamento, ou mesmo numa reunião, eu faço o PowerPoint. Uma palestra, preciso fazer o PowerPoint. Tem apresentação da monografia, preciso fazer o PowerPoint. Vocês já viram alguém sair de uma apresentação e falar, se vocês me falem, sair de uma apresentação, você viu aquele PowerPoint? E aquele slide 32? Aquele RGB. Que cor era aquela? Era um amarelinho. Não. Ou a fonte. Era calibre, verdana, será? Que fonte linda. Não. No máximo que falei para nossa, tinha muitos slides. Era um slide atrás do outro. Porque como você leva ele pronto, o erro que pode cometer é você levar um grande número de material. Levar muita informação. Aí colocam, levam lá. Eu tenho 20 minutos de apresentação, eu levo 60 slides. A pessoa fica aqui no cantinho e fala, e esse? E esse? E esse? E esse? E esse? Quer dizer, quem faz a apresentação é o dedo. Porque não tem tempo de vocês. Tem que pensar o seguinte, eu vou mostrar um slide, eu vou comentar esse slide, conversar sobre ele, e aí passar para o próximo, isso em menos de 1 minuto? Precisa de um tempo. Ou a pergunta, será que as pessoas vão absorver tanta informação? Eu passar lá um monte de slide, um monte de informação? Não. Outro erro, colocar dentro de um slide muitas palavras. Faz a copia e cola. Quando a gente deve lembrar que um slide está ali para destacar a informação. É a menor frase. É a menor, tem que ter o poder de síntese. E o interessante, segundo os estudiosos, Richard Meyer, por exemplo, que estuda muito o recurso audiovisual, é chegar numa imagem. Isso é interessante. Se você conseguir chegar numa imagem, melhor ainda. Então, lembrar que um recurso audiovisual está ali para destacar uma informação. Não é ele que vai fazer a apresentação. Se ele fizer a apresentação, tem alguma coisa errada. Significa que aquele recurso é mais interessante que a pessoa que está falando. E isso não cria conexão. Nenhum recurso audiovisual vai criar uma conexão. É você que vai criar. Então, eu falo, o protagonista daquela mensagem é você, não o recurso, ele é figuração. Se você trocar os papéis, se você achar que o seu recurso é mais importante, então você fica de lado. Quer dizer, ele que importa é um problema, porque, no fundo, o que importa é você, é o orador. Isso faz me lembrar uma história longa. Fiquei muito emocionada aqui. Temos mais uns 40 minutinhos? Existem palavras, conclusão. E aproveitar a passar últimas dicas de concluir uma apresentação. Ela tem que ser concluída com vigor. Isso significa que você não pode terminar de forma murchinha, nunca, uma apresentação assim. E aí temos as perguntas, ela fez esse excelente final, e eu pego e falo assim, bom, ela passa a palavra e eu... Bom, gente, obrigada. Então, poxa, foi muito legal, adorei a vinda de vocês, veio de Campo Grande, veio de longe. Então, tá. Tchau. Então, pode desligar, que acabou. Acabou, gente, obrigada. É isso, então. Murchinho, você não sabe se aplaude, se vai embora, se pode levantar. Você tem que entender que acabou. Então, existem palavras que sinalizam o final. Como? Concluindo, finalizando, para encerrar, a última ideia. E depois você diz, você tem que encerrar. Porque você pode falar, para encerrar, blá, 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 blá. Porque você falou para encerrar, ele ligou o celular e está... Ele vai falar, é mais alguns minutos para você. Porque você sinalizou que está terminando. E o com vigor, por quê? É o que deixa a impressão. Um final bom deixa uma impressão positiva. Um final ruim deixa uma impressão negativa. Quer dizer, se o final for bom, a palestra foi boa. Se o final for ruim, a palestra foi ruim. A apresentação, a comunicação foi ruim. O que é terminar com vigor? É ponto final. Você tem que concluir, você tem que resumir. É a moral da história. Sempre. Então, você tem que falar blá, 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 concluindo, resumindo o que eu quero deixar.
Sintetiza. Pensa o seguinte, qual é a menor frase que resume tudo o que você falou? Esse é o final. Porque é o que normalmente ele vai lembrar. Então, por isso que você abre para perguntas e respostas, que nem nós abrimos agora. É interessante finalizar assim? Não. Porque eu tenho que concluir a nossa apresentação. Teve uma pergunta final, mas ela não é a conclusão da minha apresentação. Ela não é a conclusão da mensagem, então você precisa finalizar. Para isso, eu vou precisar da ajuda de vocês. Nessa hora, você está pensando, vou ter que levantar? Não. Serei foco? Não. Vocês vão me ajudar a finalizar com vigor. Como? Simples. Primeiro, nós temos que treinar uma apresentação, certo? Sempre. Como a gente vai finalizar? O que eu vou finalizar? Nós vamos resumir tudo, falando sobre entonação, por exemplo, que é muito importante. Eu vou falar que a palestra está chegando ao fim. Esse é meu texto. Nisso, neste momento, vai vir naturalmente uma sensação em vocês de tristeza. Aí vocês vão fazer... mas não sorrindo, porque não harmoniza, né? Então não pode ser... vai embora, pega a medalha e sai daqui, nunca mais. Não! Olha, gargalhando. Ela está extremamente feliz que eu estou indo. Não, triste. Aí eu vou dizer, bom, mas eu tenho certeza que vocês vão se comunicar muito bem, muito melhor com as dicas que eu passei. E aí, da tristeza profunda, vocês vão para a felicidade plena. Como? Aí vem o esse. Aliviados, felizes. É o mesmo é a mesma palavra com uma entonação diferente. Aí eu vou falar, bom, pessoal, muito obrigada pela presença de todos, doutores e doutoras. Preparem-se, pratiquem, comuniquem, que é o resumo. Preparem-se, pratiquem, comuniquem. Muito obrigada. A hora que eu fizer isso, são os aplausos. Aí a gente não precisa ensaiar, porque a mão vai ficar quente, aí quando é para valer, fica murchinho. Sabe o seu texto? Fez o roteiro? Treina. Vamos treinar. Só que você treina sem emoção no dia. Por quê? Se você treinar com emoção, a hora que você for fazer, você já está cansado. Quando você for passar uma apresentação, uma sustentação oral, passa ela rápida, sem emoção. Isso é só para você lembrar o que você vai falar. É só para lembrar a expressão verbal. Vamos fazer isso agora. Então, pessoal, a palestra está chegando ao fim. Está sorrindo. Puxa a tristeza. Bom, mas eu tenho certeza que com as dicas que eu passei, vocês vão comunicar muito melhor. Lembre-se, preparem-se, pratiquem, comuniquem. Muito obrigada. Aplausos não precisam. Ok? Agora é para valer. Nós vamos editar tudo isso e vai parecer natural. Bom, concentração. Sempre antes de se comunicar, a gente tem que se concentrar. Pense no texto. Respira. Já passou para desse lado. Como dizemos no teatro, merda. É boa sorte, tá, gente? Então, vamos? Concentrar? Natural. Bom, pessoal, a palestra está chegando ao fim. Eu sei, para mim também foi muito bom estar aqui com vocês hoje, mas eu tenho certeza que com as dicas que eu passei, vocês vão se comunicar muito melhor. Lembre-se, preparem-se, pratiquem e comuniquem. Muito obrigada.